A chamarão de mendiga após verem sua casa de pneus. Mas foi a única que resistiu à tempestade. Dalva Ferreira havia ficado viúva sem dinheiro, sem parentes por perto e com uma casa que ameaçava cair. Sozinha, sem pedir ajuda a ninguém, ela fez o que poucos teriam coragem de tentar. Construiu uma nova casa com as próprias mãos, usando o que o mundo havia descartado. Quando a construção ficou pronta, as línguas do vilarejo não tardaram. Chamaram de barraco, chamaram de lixo. E a palavra que mais doeu, repetida com descaso nos corredores do mercado e nas conversas nas calçadas, foi exatamente aquela: mendiga. Uma mulher de cabelos grisalhos que morava numa casa feita de pneus velhos não merecia respeito. Era o que diziam. Mas quando a tempestade mais violenta em décadas varreu o vilarejo numa madrugada de inverno, arrancando telhados e derrubando muros, foi aquela mesma casa tão humilhada, a única que ficou de pé. Naquela segunda-feira de manhã, bem antes do sol aparecer, Dalva abriu a porta dos fundos como de costume e chamou Caramelo. O cachorro dourado pulou do alpendre coberto de neve, esticou o corpo num bocejo comprido e foi farejar a cerca enquanto ela varria o degrau de entrada. O frio do interior batia diferente naquele inverno. Não era apenas a temperatura, havia um peso no ar, uma umidade que colava na pele, mesmo sobre as roupas. Dalva ajeitou o avental branco por cima do vestido vermelho escuro, soprou as mãos para esquentá-las e foi conferir se a vedação da janela lateral havia resistido à noite. Foi então que viu o cartaz. Estava preso na cerca de arame com um arame torto, como se quem o havia colocado ali tivesse feito às pressas ou sem muita habilidade. O papel era grosso, provavelmente retirado de alguma embalagem, e as letras vermelhas eram largas, sem capricho, sem assinatura. O recado era simples e cruel: que ela fosse embora, que aquela propriedade não combinava com o vilarejo, que havia gente que não queria mais ver aquele amontoado de pneus no meio da paisagem. Dalva leu uma vez, depois leu de novo, mais devagar, como se a segunda leitura pudesse mudar o que estava escrito. Caramelo veio até ela e encostou o focinho na mão que segurava o papel. Ela o olhou por um segundo, respirou fundo pelo nariz e arrancou o cartaz da cerca com um movimento firme. Dobrou-o cuidadosamente ao meio, depois ao meio de novo, e foi guardar dentro de casa, numa gaveta que já tinha outros papéis como aquele. Aquela não era a primeira humilhação, e ela sabia, com a clareza de quem já havia aprendido a ler os sinais do vilarejo, que estava longe de ser a última. Sentou à mesa da cozinha com o chá que havia deixado esquentando no fogão a lenha e ficou olhando para as paredes. As paredes que ela mesma havia construído. Cada pneu empilhado naquele lugar havia passado pelas suas mãos. Cada punhado de barro havia sido amassado pelos seus dedos. Ela conhecia aquelas paredes como se fossem parte do seu próprio corpo. Sabia onde a argila havia secado mais rápido, onde havia uma fissura que ela corrigiu 3 vezes antes de acertar, onde a sombra do entardecer criava um padrão que Armindo teria achado bonito. Armindo. Pensar no marido ainda doía de uma forma que 6 anos não haviam conseguido suavizar. Não era uma dor aguda como no começo. Era algo mais fundo, mais quieto. Como uma raiz que não saía mais da terra. Eles haviam sido casados por 32 anos. Dalva tinha 16 quando o conheceu numa festa junina do vilarejo onde ela havia crescido, a 3 horas dali. Armindo era um homem simples, de poucas palavras, mas gestos certeiros. O tipo de pessoa que aparecia com uma enxada na hora que precisava, que nunca prometia o que não podia cumprir, que acordava antes do sol para cuidar do que era seu sem precisar que ninguém pedisse. Eles não tinham tido filhos, não por falta de tentativa, mas o tempo passou e a vida foi se arranjando de outras formas, com o trabalho, com a pequena horta, com os animais que vieram e foram, com os amigos que o vilarejo foi dando e levando. Quando a saúde de Armindo começou a dar sinais, Dalva foi a primeira a notar, mas ele foi o primeiro a negar. Dizia que era cansaço, dizia que era a idade,
Dizia que em nenhum momento um homem da roça se preocupava com falta de ar ao subir uma ladeira. Quando o médico do posto de saúde do vilarejo vizinho finalmente ouviu o coração dele com aquele aparelho frio e ficou sério demais, já era tarde demais para correr. Armindo se foi numa manhã de terça-feira, sem drama, quase sem avisar, num hospital a 2 horas do vilarejo onde eles moravam. Dalva estava ao lado, segurando a mão dele, quando ele fechou os olhos pela última vez. Ela não gritou. Não desabou no corredor. Foi para o banco de madeira do lado de fora do quarto. Sentou. E ficou olhando para o chão por um tempo que ela nunca soube dizer quanto havia sido. Depois voltou para casa. Sozinha. A casa que Armindo havia construído décadas atrás era bonita dentro dos seus limites. Paredes de tijolo, telhado de telha cerâmica, janelas de madeira com venezianas que rangiam no vento. Mas o tempo havia cobrado o preço que cobra de tudo. A umidade havia entrado pelas fundações. Algumas telhas estavam quebradas, e as que estavam inteiras não ficavam para sempre. A parede do quarto dos fundos havia fendido na diagonal, e Dalva vedava a fissura toda a estação com massa corrida que ela misturava com água e espalhava com a mão. Era uma batalha que ela sabia que estava perdendo. A aposentadoria que recebia era justa para comer e para o remédio da pressão que tomava desde os 52 anos. Não havia sobra. Não havia reserva. O dinheiro que Armindo havia juntado ao longo da vida havia ido junto com as despesas do período em que ele esteve doente. Médicos, remédios, deslocamentos, consultas. Quando tudo isso acabou, o que sobrou foi a propriedade, o cachorro que ele havia trazido de uma ninhada num sítio da redondeza alguns anos antes, e a vontade de não se deixar engolir. Foi nesse momento que seu Ernesto apareceu. O vizinho da propriedade ao lado era um homem de uns 70 anos, magro como um cipó seco, com os cabelos completamente brancos e uma maneira de falar pausada que fazia as pessoas prestarem atenção sem perceber. Havia se aposentado depois de décadas trabalhando como engenheiro em outra parte do país e voltado para o interior em busca de sossego. Era reservado, de poucas visitas e menos palavras ainda, mas havia uma coisa que ele não conseguia conter: o entusiasmo quando o assunto era construção com material alternativo. Numa tarde em que Dalva estava no quintal tentando tampar a fissura da parede dos fundos com uma massa que não estava dando resultado, ele apareceu na cerca e ficou olhando em silêncio por um tempo. "Isso não vai resolver", ele disse, finalmente. Ela levantou os olhos e o olhou sem responder. "A fundação está cedendo por baixo. Qualquer coisa que você colocar na parede vai durar um inverno, no máximo 2. Ele apoiou os braços no mourão de madeira da cerca e continuou. "Mas eu tenho uma ideia diferente, se você quiser ouvir." Dalva limpou as mãos no avental e foi até a cerca. Ele abriu os cadernos que havia trazido embaixo do braço. Páginas e páginas, cobertas de desenhos técnicos, anotações manuscritas, fotografias coladas com fita adesiva, mostrando construções diferentes de tudo que ela havia visto. Paredes feitas de pneus velhos preenchidos com terra compactada, revestidas com argila e barro, misturados em proporções específicas, reforçadas com madeira e cobertas com telhado de tábua. "Pneu não apodrece, Dalva", ele disse, da mesma forma direta de sempre. "Não cede com a umidade, não desmorona com o peso, e segura o frio melhor do que tijolo porque a borracha isola. O problema é que é diferente. As pessoas não estão acostumadas com diferente." Ela olhou para os cadernos por um tempo, depois olhou para a parede com a fissura, depois olhou para o quintal, onde havia pneus velhos que Armindo havia juntado ao longo dos anos para usar como vasos de flores, uma ideia que ele havia tido, mas nunca executado. Depois olhou de volta para seu Ernesto. "Onde eu encontro pneus suficientes?" ela perguntou. E foi assim que tudo começou. Levou 4 anos. 4 anos que Dalva costumava descrever para si mesma, nos momentos de maior cansaço, como os 4 anos mais duros e mais seus da vida inteira. Seu Ernesto foi seu professor nos primeiros 2 anos. Aparecia de manhã cedo, com os cadernos
e com uma paciência que ela nunca havia esperado encontrar naquele homem quieto, e ficava até o meio da tarde ensinando a proporção certa de barro e argila, mostrando como compactar a terra dentro dos pneus para criar o peso necessário, como alinhar as fileiras para que a pressão se distribuísse de forma equilibrada. As borracharias dos vilarejos vizinhos cederam os pneus sem cobrar nada. Para eles era descarte, e alguém que buscava e levava embora era uma solução, não um favor. Dalva foi de caminhão de carona nas primeiras viagens, depois negociou com um morador que fazia frete e aceitou pagar com trabalho de costura, que ela havia aprendido com a mãe e nunca havia esquecido. Os pneus chegavam em lotes irregulares de tamanhos diferentes, e parte do trabalho era aprender a usar cada um no lugar certo da parede. Ela se machucou várias vezes. Os pneus grandes pesavam mais do que as costas aceitavam sem reclamar, e houve noites em que ela mal conseguia levantar o braço para se servir do jantar. Caramelo ficava ao lado enquanto ela trabalhava, às vezes se deitando sobre os pneus empilhados no chão, como se estivesse ajudando a guardá-los, às vezes trazendo gravetos que ela não havia pedido, e colocando ali perto com uma seriedade que a fazia rir sozinha. Quando seu Ernesto se mudou para morar com a filha em outra cidade, ela chorou. Não na frente dele. Esperou que a caminhonete de mudança dobrasse a curva no final da estrada de terra, para sentar no alpendre e deixar as lágrimas virem. Ele havia deixado todos os cadernos com ela, marcados com anotações adicionais específicas para a construção dela. E havia dito no último dia, quando os dois se despediram na cerca: "Você não precisa de mim aqui para terminar isso, Dalva. Você já sabe mais do que pensa que sabe." Ela terminou sozinha. A casa ficou pronta numa tarde de outono, ainda úmida de argila fresca. As paredes circulares tinham uma aparência diferente de qualquer outra construção do vilarejo, escuras pelo tom da borracha e do barro, com uma forma que parecia ter crescido da terra em vez de ter sido montada sobre ela. A porta de madeira recuperada de uma construção abandonada nos arredores havia sido recolocada com dobradiças novas que Dalva encontrou numa feira de usados na cidade maior. Havia 2 janelas, vedadas com tiras de borracha cortada, e o teto havia sido reforçado com tábuas cruzadas que ela parafusou num sistema que seu Ernesto havia desenhado para distribuir o peso da neve no inverno. Dentro, era quente de uma forma que surpreendia qualquer um que entrasse. A borracha e o barro trabalhavam juntos para guardar o calor e segurar o frio do lado de fora. Dalva havia aprendido isso na teoria antes de sentir na prática, e quando sentiu de verdade, numa primeira noite de inverno, em que ficou de pé dentro da própria casa sem casaco, enquanto lá fora a temperatura despencava, teve a sensação de que havia feito algo que valia mais do que qualquer pessoa daquele vilarejo seria capaz de reconhecer. Ela estava certa. Quando os vizinhos viram a casa pronta, a reação veio em ondas. Primeiro foi a curiosidade disfarçada de indiferença. Passavam devagar pela estrada de terra, olhavam de longe, desviavam quando ela estava no portão. Depois vieram os comentários que chegavam até ela de segunda mão, filtrados pela boca de uma conhecida mais velha que não conseguia guardar nada para si. Disseram que é um barraco, disseram que parece uma caverna, disseram que ela ficou louca de tanta solidão. E depois, quando um grupo de crianças jogou cascas de frutas na cerca dela numa tarde de sábado, enquanto adultos olhavam sem intervir, Dalva entendeu que havia cruzado uma linha invisível que o vilarejo havia traçado sem avisar. A palavra mendiga chegou ao seu ouvido numa manhã de mercado. Ela estava na fila do açougue, esperando sua vez, quando a mulher à sua frente, Dona Sônia, com quem havia trocado receitas de compotas durante anos, virou o rosto ao perceber sua presença. Um comentário em voz pouco baixa chegou da fila de trás. "Dizem que ela juntou aqueles pneus do lixão, gente. Que nojo." Risinhos contidos, olhares desviados. Dalva segurou a compra, pagou sem dizer nada e foi embora. A caminhada de volta para casa foi mais pesada do que de costume. A neve fina que caía sobre a estrada de terra parecia engrossar com cada passo que ela dava. Caramelo foi ao encontro dela no portão
e ela se abaixou para abraçá-lo por um momento longo demais para não significar nada. O cachorro ficou quieto como se soubesse, mas havia algo por baixo de tudo aquilo que Dalva ainda não sabia, algo que em breve viria à superfície com a força de água represada. O nome desse algo era Osvaldo Pinheiro. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Osvaldo Pinheiro era o tipo de homem que enchia o espaço de uma sala, só com a maneira de entrar nela. Tinha uns 65 anos, cabelos escuros ainda sem muito grisalho, uma voz que soava sempre como quem está concluindo um argumento que ninguém contestou. Possuía boa parte dos arrendamentos do vilarejo e das terras ao redor, e havia crescido vendo o pai fazer o mesmo, acumular, ampliar, controlar. Não era um homem violento, pelo menos não no sentido que ficasse visível. Era o tipo de violência mais difícil de nomear, aquela que vinha em documentos e em silêncios estratégicos, em palavras ditas para as pessoas certas na hora certa. Há anos, ele tentava comprar a pequena gleba onde Dalva morava. A propriedade era pequena, não era isso que o interessava. O que o interessava era o que ficava abaixo daquela terra, uma veia de água subterrânea que alimentava um sistema de irrigação que servia às fazendas da região. Seu Ernesto havia mencionado isso, anos atrás, numa conversa casual que Dalva havia ouvido, sem entender a importância naquele momento. O engenheiro sabia de muita coisa sobre aquelas terras, havia feito medições quando chegou ao vilarejo por pura curiosidade técnica, e havia dito a Osvaldo, quando Osvaldo foi visitá-lo certa vez com um mapa na mão, que a fonte d'água estava centralizada exatamente na gleba de Armindo. Armindo havia recusado vender. Dalva havia continuado recusando depois que ficou viúva. E Osvaldo havia decidido que, se não podia comprar, precisava encontrar outro caminho. A estratégia foi tomando forma aos poucos. Primeiro foram os comentários em reuniões de moradores, frases soltas sobre a aparência da região e o que os visitantes pensam quando veem uma construção assim na entrada do vilarejo. Depois foram os olhares longos que seus funcionários trocavam quando passavam pela propriedade de Dalva. Depois veio o cartaz na cerca. Ele nunca foi provar que havia mandado, mas Dalva sabia. Não era uma intuição, era lógica. Ninguém mais no vilarejo tinha razão suficiente para se dar ao trabalho de fazer aquilo. O dia em que ele apareceu pessoalmente foi uma tarde de vento frio de agosto. Dalva estava no quintal consertando o portão quando ouviu o carro parar na estrada. Osvaldo desceu com um envelope na mão e um homem ao lado. Geraldo, seu funcionário mais antigo, um homem de uns 50 anos que tinha o hábito de repetir o que o patrão dizia como se o reforço fosse necessário. Boa tarde, Dalva, disse Osvaldo, com uma cordialidade que não alcançava os olhos. Boa tarde, respondeu ela sem largar o alicate. Vim pessoalmente porque tenho respeito pela senhora. Ele estendeu o envelope. Isso é um aviso formal. A construção que a senhora fez aqui não está em conformidade com as normas de edificação da região. Há questões de segurança que precisam ser verificadas. O prazo para a demolição voluntária é de 90 dias. Dalva não abriu o envelope. Ficou olhando para ele com os olhos firmes e a mão ainda no alicate. Com licença, mas quem é o senhor para me entregar um aviso formal sobre a minha própria casa? Ela disse, com uma voz que não tremia, porque ela não deixou tremer. Osvaldo deu um sorriso breve, do tipo que não é sorriso de verdade. Sou um contribuinte desta região que se preocupa com o bem-estar de todos. Ele colocou o envelope no portão. 90 dias, Dalva. Pense bem. Foi embora sem esperar resposta. Geraldo o seguiu 2 passos atrás, como sempre. Dalva ficou olhando para o envelope por um longo momento. Depois pegou, abriu, leu com cuidado. Eram documentos com selos e assinaturas, linguagem técnica sobre normas de edificação, referências a regras que ela não reconhecia. Dobrou tudo de volta dentro do envelope e foi para dentro de casa. Naquela noite, não dormiu bem. O que havia por baixo daquele aviso formal, ela não sabia ainda com clareza, mas havia algo mais.
Havia uma acusação que Osvaldo havia mencionado de passagem para pessoas do vilarejo que havia chegado ao ouvido de Dalva por meio de Dona Lourdes, uma vizinha idosa que morava mais adiante e que tinha o costume de avisar Dalva das coisas que circulavam antes que chegassem até ela com força total. A acusação era esta, que Armindo havia morrido devendo dinheiro a Osvaldo, uma dívida antiga, de quando ele havia tentado ampliar a pequena criação de galinhas que mantinha para complementar a renda. Osvaldo dizia que havia emprestado um valor considerável, que Armindo nunca havia pago, e que por isso a propriedade lhe pertencia de direito. Dalva ouviu isso sentada à mesa de Dona Lourdes, com uma xícara de café na mão que foi esfriando enquanto a história chegava. Quando a vizinha terminou, ela colocou a xícara sobre o pires com cuidado e ficou olhando para ela por um tempo. "E tem algum papel que prova isso?" ela perguntou. "Osvaldo diz que tem", disse Dona Lourdes, com o cuidado de quem está repetindo algo que preferia não ter que repetir. Mas ninguém viu. Dalva voltou para casa andando devagar, com os pés na neve fina e o pensamento pesado. Armindo havia mencionado um empréstimo, sim, ela lembrava. Havia sido anos atrás, quando o preço da ração havia subido e a produção das galinhas havia caído. Mas ela também se lembrava de Armindo dizendo, numa tarde de domingo, depois de um almoço simples, que havia acertado tudo, que estava limpo, que podia dormir tranquilo. Ela havia achado aquilo bom e não havia perguntado mais nada, porque Armindo não era homem de dar detalhes de dívida e ela havia confiado. Mas confiança não era papel. E papel era o que Osvaldo dizia ter. Ela passou semanas tentando encontrar algum registro daquele pagamento. Revirou gavetas, caixas de papelão guardadas no fundo do armário, pastas que Armindo havia organizado com a letra miúda e inclinada que era só dele. Encontrou recibos antigos de ração de veterinário de conserto de cerca. Não encontrou nada relacionado a Osvaldo. Não encontrou porque Armindo era do tipo que não guardava papel de coisa resolvida. Para ele, coisa resolvida era coisa encerrada, e guardar papel de coisa encerrada era deixar espaço para ela voltar. Dalva compreendeu tarde demais que às vezes as coisas voltam sem avisar. Foi num período de baixa, quando o cansaço de brigar com documentos que não existiam e com um homem que tinha mais recursos e mais aliados do que ela havia se acumulado, que a porta ao lado abriu para uma face nova no vilarejo. Renata Souza havia chegado ao vilarejo numa tarde de março com 2 malas e uma caixa de livros. Era professora de língua portuguesa, recém-saída de uma licenciatura numa cidade maior, designada para a escola do vilarejo, por um período de 2 anos. Tinha uns 28 anos, cabelos curtos e escuros, óculos de armação fina e um jeito de observar as coisas ao redor que Dalva notou da primeira vez que a viu pelo vão do portão. O jeito de quem está sempre processando, avaliando, conectando pontos. A casa que Renata havia alugado ficava exatamente ao lado da propriedade de Dalva. Era uma construção simples de alvenaria, de propriedade de Osvaldo Pinheiro, o que Dalva descobriu depois, e que havia lhe causado um aperto no peito que ela tratou de ignorar. Por uma semana, as duas foram vizinhas sem se cruzar, além de um aceno de longe. Renata chegava e saía cedo para a escola. Dalva trabalhava no quintal e na horta que mantinha junto à cerca do fundo. Caramelo, sem entender nada das tensões sociais do vilarejo, ficava se aproximando da cerca nova vizinha toda vez que ela passava, e foi ele, no fundo, o responsável pela primeira conversa real entre as duas. Renata parou numa tarde em que estava voltando da escola. Ao ver o cachorro dourado sentado do lado de dentro da cerca, olhando para ela com aquela expressão séria que cães grandes às vezes têm. "Ele morde?" ela perguntou para ninguém em especial. "Só se você merecer", respondeu Dalva, que estava na horta com as costas para a cerca e não havia percebido que a vizinha havia parado. Renata deu um sorriso breve. Depois ficou olhando para as paredes da casa, para a forma circular e escura, para as camadas de pneus que suportavam tudo. "Como essas paredes aguentam o frio?" ela perguntou com uma curiosidade que parecia genuína. Dalva largou a enxada, se endireitou
e olhou para a moça por um momento. A maioria das perguntas que as pessoas faziam sobre a casa tinha um subtexto de escárnio. Como você aguentou morar num lugar assim? Ou onde você foi buscar uma ideia tão estranha? A pergunta de Renata era diferente. Era a pergunta de alguém que queria entender como a coisa funcionava. Entra para um chá, disse Dalva. E essa foi a primeira visita que ela recebia em mais de 2 anos. Renata ficou 2 horas. Ouviu sobre o barro, sobre a borracha, sobre seu Ernesto e os cadernos, sobre as proporções de argila e terra compactada. Fez perguntas que mostravam que estava ouvindo de verdade, não apenas esperando a vez de falar. Dalva, por sua vez, percebeu que havia quanto tempo não tinha ninguém sentado à sua mesa que lhe fizesse perguntas sobre algo que ela sabia responder. Quando Renata foi embora, o alpendre já estava escuro e a neve havia recomeçado a cair. Posso voltar um dia desses? A professora perguntou na porta. A porta está aberta, disse Dalva. E estava. As visitas foram se tornando regulares. Renata vinha às quartas, depois de corrigir as provas dos alunos, com alguma coisa na mão. Às vezes, um pão que havia sobrado, às vezes, uma questão que havia ficado na cabeça depois de uma leitura. Dalva servia o chá. Caramelo ficava deitado entre as duas. E as conversas iam de assuntos práticos para assuntos mais fundo, sem que nenhuma das duas determinasse quando isso acontecia. Dalva contou sobre Armindo devagar, em partes, ao longo de várias semanas, sobre como ele era, sobre o que havia representado, sobre o vazio que ficou. Renata ouviu sem tentar resolver, sem dar conselhos que não cabiam, sem fazer aquela cara de pena que Dalva havia aprendido a detestar. Apenas ouvia, e às vezes dizia alguma coisa que mostrava que havia entendido de verdade. Renata, por sua vez, foi contando sobre os alunos, sobre uma menina de 10 anos que tinha dificuldade com leitura, mas que havia escrito uma redação sobre a avó que havia feito Renata segurar o choro na sala, sobre um menino de 11 que chegava com fome toda manhã e que ela alimentava discretamente com parte do próprio lanche, sobre a diretora Conceição, uma mulher de uns 50 anos que administrava a escola com uma mistura de dedicação e medo do que os financiadores da região pudessem pensar. Numa dessas conversas, Renata mencionou que havia contado para os alunos sobre técnicas de construção alternativas, sem citar nomes, apenas como parte de uma aula sobre reutilização de materiais e impacto ambiental. Dalva ficou quieta um momento. O vilarejo é pequeno, ela disse com cuidado. Eu sei, respondeu Renata. Mas os meninos ficaram fascinados, ficaram cheios de perguntas. Dalva não disse mais nada naquele momento, mas soube naquela mesma tarde que as perguntas das crianças chegariam aos ouvidos dos pais. E os pais chegariam aos ouvidos de Osvaldo. E Osvaldo chegaria até Renata. Levou menos tempo do que ela havia calculado. 15 dias depois, Renata chegou para a visita de quarta com uma expressão diferente. Aceitou o chá, mas não bebeu direito. Ficou olhando pela janela enquanto Dalva falava de coisas corriqueiras. E quando Dalva parou de falar e esperou, a professora suspirou fundo. A diretora me chamou, ela disse. Disse que um financiador importante havia reclamado que eu estava usando a escola para promover a propriedade de uma moradora problemática. São as palavras dela, não minhas. Dalva assentiu devagar. E o Osvaldo foi pessoalmente falar com ela? Ela perguntou. Renata olhou para ela com uma expressão que confirmava, sem precisar de palavras. Ele não mencionou o nome dele diretamente, mas foi ele. A professora girou a xícara entre os dedos. E ele também falou com a proprietária da casa onde eu moro. Ou melhor, Dalva, eu não sabia que a casa onde eu estou é arrendada a ele. Descobri essa semana. O silêncio que se instalou entre as duas foi pesado de um jeito diferente dos silêncios anteriores. Dalva olhou para a xícara de Renata, para as mãos da professora que continuavam girando o objeto sem destino e sentiu alguma coisa apertar no peito. Se você precisar se afastar, disse Dalva, com uma voz que ela controlou para não sair diferente do que pretendia. Eu entendo. Renata levantou os olhos. Não é isso que eu quero. Mas pode ser o que você precisa, respondeu Dalva. As duas ficaram olhando uma para a outra por um momento longo.
Depois Renata se levantou, disse que tinha trabalho para corrigir e foi embora mais cedo do que de costume. Caramelo ficou olhando para a porta fechada como se esperasse que ela voltasse a abrir. Dalva ficou à mesa com a xícara ainda quente nas mãos e o coração num lugar que ela não conseguia nomear direito. Nas 2 semanas seguintes, Renata não veio. Dalva a via passar pela estrada de manhã e à tarde, às vezes, olhavam uma para a outra de longe e havia um aceno rápido que dizia pouca coisa. O cachorro ia até a cerca toda vez que a professora passava. Renata sempre parava um segundo para colocar a mão sobre a cabeça de Caramelo, mas não vinha mais bater na porta. Era uma amizade que havia crescido sem pressa e que estava sendo podada pela mão de um homem que não havia nunca precisado de perto para fazer estrago. Dalva sentiu o afastamento de Renata de um jeito que não havia sentido nem o cartaz na cerca, nem os olhares desviados no mercado, nem o aviso formal de demolição. Era diferente, era mais perto, porque havia sido a primeira coisa genuína que havia chegado até ela depois de muito tempo, e agora estava sendo retirada antes que pudesse criar raízes suficientes para aguentar. Ela não disse isso para ninguém, não havia para quem dizer. Ficava com Caramelo no alpendre ao entardecer, observando a neve que acumulava sobre o telhado da casa da vizinha e pensava em seu Ernesto, em Armindo, em tudo que havia construído e que o vilarejo insistia em não ver. Pensava na dívida que Osvaldo alegava existir e que ela não tinha como refutar sem o papel que não existia mais. Pensava nos 90 dias do prazo de demolição que estavam passando e que ninguém havia voltado a mencionar, mas que não haviam desaparecido. Havia uma pressão constante vindo de todo lado, silenciosa, como neve que acumula sem fazer barulho, até que o peso é grande demais. Foi numa tarde dessas, com o cachorro deitado a seus pés e o vento batendo nas janelas, que Dalva percebeu os primeiros sinais. Ela tinha 58 anos e havia vivido a vida inteira naquele tipo de interior frio. Conhecia as estações não pelo calendário, mas pelo cheiro do ar, pelo comportamento dos animais, pela cor do céu no entardecer. E o que estava vendo naquela tarde não era o inverno de costume. As nuvens vinham do oeste com uma cor que ela só havia visto uma vez na vida, quando tinha 12 anos, e o pai havia chamado todos para dentro de casa com uma urgência que não precisava de explicação. Eram nuvens roxas na borda, como uma mancha de ferida na pele do horizonte. O vento soprava de uma direção ligeiramente errada, trazendo um cheiro de terra molhada que não combinava com o tempo seco dos últimos dias. E Caramelo, que havia dormido tranquilo durante todos os invernos anteriores, estava rosnando para o céu desde a véspera, com a cabeça levantada e os pelos do pescoço arrepiados. Ela não tinha rádio naquele dia porque a bateria havia acabado. Mas os sinais que ela estava lendo eram mais velhos do que qualquer boletim meteorológico, e eles diziam que algo grande estava chegando. Na manhã seguinte, ela foi avisar os vizinhos. A primeira porta que bateu foi a de Dona Lourdes, a vizinha mais velha, que a ouviu com atenção, mas ficou preocupada de um jeito que não era sobre a tempestade. Era sobre o que as pessoas diriam se vissem Dalva batendo nas portas. "Você sabe como eles são, Dalva", disse a velhinha com pena nos olhos. "Se você sair por aí avisando, eles vão rir." "Que riam", disse Dalva, "mas que fiquem avisados." A segunda porta foi a de seu Beto, um homem de meia idade que tinha uma criação de porcos e que a ouviu com os braços cruzados e uma expressão que dizia mais do que as palavras que ele usou. "Dalva, você entende de pneu e barro. Tempo é outra coisa. Se fosse para ter tempestade, o rádio ia avisar." A terceira porta foi a de Zeferino, que varreu a calçada enquanto ela falava sem parar para olhar. A quarta foi a porta de um casal jovem, que havia chegado ao vilarejo há 1 ano. Eles ouviram com mais educação do que os outros, mas havia nos olhos deles a mesma desconfiança velada. Quem era aquela mulher da casa de pneus para avisar sobre o tempo? Dalva passou pela frente da casa de Renata no caminho de volta. A professora estava na janela e as duas se olharam por um instante. Dalva parou, hesitou,
Depois foi até o portão. Vai ter tempestade, ela disse sem preâmbulo. Uma grande. Nos próximos 2 ou 3 dias. Você deveria reforçar as janelas e guardar o que puder do lado de fora. Renata olhou para o céu, depois para Dalva, e havia algo nos olhos dela. Uma dúvida que estava lutando contra outra coisa. Talvez contra o instinto de confiar na pessoa que havia aprendido a respeitar. Como você sabe? Ela perguntou. Pelos sinais. Meu pai me ensinou a ler esses sinais quando eu tinha 12 anos. Ela apontou para o horizonte. Veja a cor das nuvens no oeste quando o sol baixar hoje. E preste atenção no caramelo. Renata ficou olhando para ela por um momento. Depois disse em voz baixa: Obrigada, Dalva. Dalva assentiu e foi embora. Não havia mais o que dizer. Osvaldo Pinheiro foi informado sobre o aviso de Dalva ainda naquela tarde, por um dos moradores que havia ouvido ela bater nas portas. Ele disse, numa reunião de alguns poucos homens que costumavam tomar café na venda do centro do vilarejo, que mendiga não entende de meteorologia. A frase circulou, chegou a dar risada de outras pessoas. O que havia começado como um aviso havia se transformado em mais uma piada à custa de uma mulher que o vilarejo havia decidido não levar a sério. Dalva soube da frase. Dona Lourdes não conseguia guardar nada. Ela ouviu, dobrou aquilo dentro de si da mesma forma que havia dobrado o cartaz na gaveta e voltou para o trabalho que precisava fazer. Passou os 2 dias seguintes preparando a casa. Foi trabalho metódico, sem pressa e sem pânico. O tipo de trabalho que só se faz bem quando se conhece cada parte do que se está protegendo. Ela verificou cada janela, apertando as tiras de borracha que vedavam as frestas. Preparou uma mistura nova de argila úmida e foi passando em camadas sobre as junções externas das fileiras de pneus, especialmente nas partes que ficavam mais expostas ao vento vindo do noroeste. Revisou o telhado tábua por tábua, parafusando as que apresentavam qualquer folga. Encheu baldes de argila úmida e os deixou dentro do depósito que havia construído junto à casa, sabendo que poderia precisar deles para reparos rápidos depois da tempestade. Trancou o portão com uma corrente dupla, trouxe para dentro de casa os poucos objetos que ficavam no alpendre e levou Caramelo para dentro, contra o costume de deixá-lo do lado de fora mesmo no inverno, porque o cachorro era acostumado ao frio e nunca havia pedido para entrar. Na noite antes da tempestade, ela deixou velas prontas sobre a mesa, um cobertor extra dobrado ao pé da cama e uma vasilha com água no fogão que poderia ser aquecida sem depender da energia elétrica. Deitou cedo, mas ficou acordada ouvindo o vento mudar de intensidade lá fora e adormeceu com Caramelo deitado no chão ao lado da cama, respirando devagar. A tempestade chegou numa quinta-feira de madrugada. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Dalva acordou às 3 da manhã com um barulho que não era o vento de costume. Era diferente, mais grave, mais constante, como se o ar inteiro estivesse sendo comprimido e depois liberado de uma vez. Levantou, foi até a janela e não conseguiu ver nada além da escuridão e de flocos de neve sendo lançados em diagonal, com uma velocidade que ela jamais havia visto. Colocou a mão espalmada sobre o pneu da parede, como havia feito tantas vezes durante a construção, e sentiu as vibrações do vento transmitidas pela borracha. Mas a parede não mexia, não cedia, aguentava. O barulho foi crescendo ao longo de 1 hora, até virar algo que a tornava impossível dormir. Ela ouviu o estalo seco de algo quebrando do lado de fora, provavelmente uma telha de alguma casa próxima sendo arrancada. Depois, ouviu um estrondo mais longe, pesado, que podia ser uma árvore ou um galpão. Caramelo ficou junto dela a noite toda, colado no tornozelo, sem rosnar mais, como se o que havia temido nos dias anteriores havia chegado e agora só restava esperar que passasse. A chuva veio depois do vento, pesada e inclinada, batendo nas janelas com uma força que fazia as tiras de borracha trabalhar visível. Dalva ficou sentada à mesa com a vela acesa, ouvindo,
sentindo, verificando mentalmente cada parte da estrutura, enquanto a tempestade trabalhava contra ela do lado de fora. Uma vez se levantou para colocar a mão na parede mais exposta ao vento e ficou assim por um tempo, de palma espalmada sobre os pneus frios e a argila endurecida, sentindo aquela construção resistir como um animal que havia decidido não ceder. Não havia nada mais a fazer do que esperar. Ela acendeu o fogão, fez chá e ficou sentada com Caramelo a seus pés até o amanhecer clarear devagar por cima de uma paisagem completamente diferente daquela do dia anterior. O que a luz do dia revelou tirou o fôlego. A estrada de terra estava irreconhecível, coberta de detritos, galhos arrancados, pedaços de telhado, lama misturada com neve derretida que a chuva havia produzido em horas. A casa do vizinho imediatamente ao lado havia perdido toda a parte frontal do telhado, com as vigas expostas ao céu cinzento. Mais adiante, uma parede de galpão havia desabado para dentro, e os animais que havia ali, Dalva podia ouvir o barulho deles de longe. Estavam soltos e desorientados. A propriedade de Osvaldo Pinheiro, que ficava numa curva da estrada principal e que ela conseguia ver parcialmente de onde estava, havia sofrido danos graves. A garagem havia perdido uma lateral inteira e pelo menos 2 árvores antigas do terreno haviam tombado sobre uma parte do cercado. Os funcionários que moravam nas casas menores dos arredores, construções simples, antigas, que Osvaldo nunca havia se dado ao trabalho de renovar, acordaram com água dentro de casa. A escola havia perdido 3 janelas e a sala dos fundos estava inacessível porque parte do telhado havia cedido. E a casa de pneus de Dalva Ferreira estava exatamente igual ao dia anterior. As paredes circulares não haviam dado nenhuma brecha. A argila nas junções estava intacta. O telhado, que ela havia parafusado tábua por tábua durante os 2 dias que ninguém havia levado a sério, havia aguentado inclusive o impacto de uma árvore do terreno vizinho que havia tombado de raspão na lateral, deixando uma marca na última fileira de pneus, mas sem comprometer nada. Dalva abriu a porta, colocou o casaco e ficou parada no alpendre por um momento, olhando para o que havia ao redor. Caramelo saiu ao lado dela e sentou, olhando para a mesma direção, com aquela postura séria de cachorro grande que não entende o caos, mas sente que é hora de ficar quieto. Ela não sentiu triunfo. Não era disso que o momento era feito. O que sentiu foi o peso de tudo que havia sido necessário para chegar até ali. Cada pneu carregado, cada balde de argila amassado, cada noite de costas doendo, cada insulto engolido, cada cartaz dobrado e guardado numa gaveta. E sentiu, junto com tudo isso, o peso das pessoas que haviam dormido dentro de casas que não aguentaram e que naquela manhã estavam enfrentando um estrago que talvez pudesse ter sido menor se alguém houvesse ouvido. Ela foi para dentro, pegou as ferramentas, os baldes de argila que haviam sobrado e saiu. Não esperou que pedissem. Não foi anunciar que estava indo ajudar. Foi porque havia gente que precisava e ela sabia fazer, e isso era razão suficiente. A primeira parada foi na casa do seu Beto, o mesmo que havia varrido a calçada enquanto ela falava. O telhado do cômodo dos fundos havia cedido em boa parte e a chuva havia entrado em 2 quartos. Ele estava parado na entrada, olhando para o estrago com a expressão de quem não sabe por onde começar. Quando viu Dalva chegando com a lona e as ferramentas, ficou quieto por um momento que valeu mais do que qualquer palavra que ele poderia ter dito. Você começa tampando o buraco maior, ela disse, sem comentar nada do que havia acontecido antes. Eu cuido da parede do lado. Trabalharam por quase 3 horas. Outros moradores começaram a aparecer, alguns para ajudar no que podiam, outros apenas para ver o que havia sobrado. E em cada parada, em cada casa com buraco no telhado ou parede afundada, Dalva estava lá com as mãos no barro e a lona na mão, fazendo o que sabia fazer. Foi no final da manhã que chegou a vez da propriedade de Osvaldo. Ela não havia planejado ir até lá. Estava ajudando a cobrir o galpão de um arrendatário quando percebeu que o local ficava no terreno de Osvaldo e que o homem estava parado observando os trabalhadores a uma distância de uns 20 metros, com os braços cruzados e uma expressão que ela não havia visto nele antes.
Não era a arrogância de costume. Era outra coisa. Menor, mais quieta. Como alguém que estava vendo algo que havia entendido errado a vida toda e estava tentando ajustar a visão sem admitir que precisava fazer isso. Ela subiu no andaime improvisado, colocou a lona, parafusou as pontas com movimentos que já eram automáticos depois de anos de prática. Osvaldo ficou onde estava, sem dar ordens, sem fazer comentários. Seus funcionários trabalhavam ao redor com uma eficiência que tinha mais a ver com o caos do que com qualquer instrução do patrão. Quando ela desceu do andaime e foi limpar as mãos na toalha que trazia presa ao cinto do avental, ele estava mais perto. Não havia se aproximado de propósito, ou se havia, não dava para dizer com certeza. Os dois ficaram a uns 3 metros um do outro por um momento que nenhum dos dois soube exatamente como atravessar. "Está bom ali", disse ele, finalmente, olhando para a lona que ela havia colocado. Dalva assentiu, pegou as ferramentas e foi para a próxima casa. Naquela tarde, Renata apareceu na porta da propriedade de Dalva. A professora havia passado a tempestade num estado que ela descreveu depois como o tipo de medo que te deixa muito acordada. Havia reforçado as janelas como Dalva havia sugerido, havia guardado os vasos do pequeno jardim da entrada, havia colocado toalhas nas frestas da porta. A casa havia sustentado, com vazamentos nas janelas do fundos e uma goteira no banheiro, mas havia sustentado. Ela chegou com o cabelo ainda úmido e os olhos que mostravam o quanto havia dormido mal. Quando viu as paredes de pneus intactas, parou no portão e ficou olhando por um tempo que parecia involuntário, como alguém que está verificando se o que está vendo é real. Dalva abriu a porta antes que ela batesse. "Entra", disse com uma voz que não tinha nem julgamento nem superioridade. "O chá ainda está quente." Renata entrou e sentou na cadeira de sempre, com as 2 mãos em volta da xícara, e ficou quieta por um momento que Dalva não tentou preencher. "Eu devia ter ficado do seu lado", disse a professora finalmente, quando o Osvaldo foi falar com a diretora. "Eu deveria ter ido com você." "Você ficou com o que tinha para ficar", respondeu Dalva. "A casa onde você mora é dele." "Isso não é desculpa." Renata levantou os olhos. "Eu me afastei porque fiquei com medo de perder o teto. E enquanto isso você estava aqui sozinha, sem o teto te preocupando, porque você fez o seu com as próprias mãos." Ela sacudiu a cabeça devagar. "Eu entendi tarde demais o que isso significa." Dalva ficou olhando para ela por um momento. Depois olhou para Caramelo, que havia colocado a cabeça no colo de Renata, como se a conversa não fosse com ele, e sentiu alguma coisa dentro do peito se soltar. Não completamente, não de uma vez, mas um pouco. "Você tem aula amanhã?" perguntou Dalva. "A escola está parcialmente fechada. A sala dos fundos está inacessível. Então fica aqui hoje. Tem cama de sobra." Renata olhou para ela com uma expressão que era ao mesmo tempo surpresa e algo que não tinha nome exato. A expressão de quem foi recebido de volta num lugar que havia saído por razões que agora pareciam pequenas demais para o peso que tinham causado. "Obrigada, Dalva." "Não precisa de obrigada." Naquela noite, as 2 ficaram acordadas até tarde à mesa da cozinha, com o fogão a lenha aquecendo o cômodo e a neve lá fora caindo mais calma do que havia caído na noite anterior. Conversaram sobre coisas que nunca haviam dito em voz alta. Renata sobre o peso de estar longe da família pela primeira vez, sobre a saudade que a cidade grande às vezes fazia, sobre os alunos que aprendiam ali mesmo quando o vilarejo se tornava sufocante. Dalva sobre Armindo, sobre seu Ernesto, sobre os 4 anos de construção, sobre o que havia sentido quando a casa ficou pronta, e ninguém havia dito nada além de insulto. Foi nessa conversa que Renata mencionou algo que havia acontecido na semana anterior, antes da tempestade, algo que ela havia guardado para si sem saber exatamente o que fazer com aquilo. "Eu estava ajudando os alunos num projeto de pesquisa sobre a história do vilarejo", ela disse, girando a xícara. "A gente foi levantando documentos antigos de algumas famílias, esse tipo de coisa, e um dos alunos, o filho do seu Antônio, o ferreiro,
Trouxe um envelope que o pai havia guardado desde que seu Ernesto foi embora. Dalva parou de mexer o chá. Seu Ernesto, ela disse. Eu não sabia que ele havia morado aqui até o menino mencionar o nome. Renata olhou para ela. O seu Antônio tinha um envelope com uns documentos que seu Ernesto havia deixado com ele antes de se mudar, dizendo que eram registros importantes que poderiam ser necessários algum dia. O seu Antônio é honesto e guardou direitinho, mas nunca sabia para quem entregar. Dalva ficou muito quieta. O que havia nesse envelope? Ela perguntou com uma voz que ela cuidou para não sair diferente do que pretendia. Recibos. Registros de uma transação entre seu marido e Osvaldo Pinheiro. Seu Ernesto havia sido testemunha do pagamento. Estava escrito ali, com a assinatura dele, a data, o valor. Renata olhou para ela com cuidado. Armindo quitou a dívida inteira, Dalva. Há quase 7 anos, antes de ficar doente. Seu Ernesto assinou como testemunha porque estava presente e porque devia ter percebido que aquele tipo de homem um dia ia precisar de um papel para acreditar no que havia acontecido. O silêncio que se instalou na cozinha era diferente de todos os outros silêncios daquela noite. Dalva ficou olhando para a xícara. O chá havia parado de fazer vapor. As labaredas do fogão a lenha refletiam nas paredes de barro e borracha, e ela ficou assim por um tempo que não soube medir, com o peito cheio de algo que era ao mesmo tempo alívio e raiva, e algo que não tinha nome simples. Armindo havia pago antes de partir, e havia um papel que provava isso, guardado pela honestidade de um ferreiro num envelope que seu Ernesto havia deixado, sabendo que poderia ser necessário, porque o velho engenheiro conhecia bem o tipo de homem que era Osvaldo Pinheiro. O seu Antônio ainda tem esse envelope? Ela perguntou. Está com ele? Eu disse que podia ser importante. Ele disse que ia guardar até saber para quem deveria ir. Dalva levantou os olhos para Renata. Pode falar com ele amanhã? Posso ir agora se você quiser. Amanhã está bom, disse Dalva. Amanhã é suficiente. Naquela noite, ela dormiu melhor do que havia dormido em meses. 3 dias depois da tempestade, Renata organizou uma reunião de moradores na escola. Não uma reunião formal com mesa de frente e pauta escrita, mas uma conversa aberta, no pátio coberto que havia resistido sem grandes danos sobre o que havia acontecido e sobre o que precisava ser feito. A convocação foi simples. A professora foi de porta em porta avisar que havia chá e que quem quisesse conversar sobre a reconstrução estava convidado. Muita gente foi porque precisava de orientação. Alguns foram pela curiosidade. Poucos foram pela vergonha silenciosa do que haviam dito e feito nas semanas anteriores. Dalva não havia sido avisada. Não era uma exclusão intencional da parte de Renata. A professora simplesmente não havia imaginado que precisava avisar, porque havia assumido que todo mundo sabia. Mas o vilarejo continuava com os seus circuitos fechados, e a casa de pneus ficava do lado de fora de vários deles. Foi uma criança que foi buscá-la. A filha mais nova do seu Beto, uma menina de uns 8 anos com um casaco vermelho 2 números maior do que ela precisava, apareceu na cerca de Dalva no meio da tarde, ofegante, com os pés encharcados de neve derretida. A dona Renata disse que vai ter reunião na escola, a menina disse, com o ar de quem está cumprindo uma missão. E meu pai disse que queria que a senhora fosse. Dalva olhou para a menina, depois olhou para Caramelo, que havia sentado ao lado dela com a postura de quem aguarda uma decisão. Vou buscar o casaco, ela disse. Quando chegou à escola, o pátio estava mais cheio do que ela havia esperado. Havia famílias inteiras, alguns moradores que ela reconhecia da fila do mercado, jovens que ela não conhecia pelo nome, mas reconhecia de vista. E havia Osvaldo Pinheiro, no fundo do pátio, de braços cruzados, encostado na parede como alguém que não havia decidido ainda se estava ou não estava presente. Quando Dalva entrou no pátio, o silêncio que se formou era diferente do silêncio do mercado. Aquele havia sido o silêncio de quem desvia o olhar. Este era o silêncio de quem olha e percebe, talvez pela primeira vez, que havia estado olhando para o lado errado por muito tempo. Dona Sônia,
A mesma do mercado, a mesma que havia virado o rosto meses atrás, se aproximou antes que alguém mais falasse. Não fez discurso. Não procurou palavras bonitas. Chegou perto e disse em voz baixa e sem floreio: "Eu fui mal educada com você no mercado. Me arrependo disso." Dalva a olhou por um momento. Depois assentiu. "Tudo bem, Sônia." Não era o perdão entregue de bandeja, nem o esquecimento fácil. Mas era o que havia de real naquele momento. E as duas souberam disso. Renata conduziu a reunião com o mesmo cuidado com que conduzia as aulas. Sem impor, sem encurralar, deixando que as coisas fossem sendo ditas no tempo em que precisavam ser ditas. Falou sobre os danos da tempestade, sobre o que precisava ser reparado com urgência, sobre como as famílias poderiam se organizar para ajudar umas às outras no processo. Depois, perguntou se alguém queria falar sobre o que havia aprendido com aquela semana. Houve um silêncio. Depois, devagar, uma mulher de meia idade disse que a janela dela havia ficado intacta porque havia reforçado a vedação após o aviso de Dalva, e que havia tido sorte de ouvir. Outro homem disse que havia ignorado o aviso e havia passado a noite com água entrando pelo telhado. Depois de um tempo, Renata olhou para Dalva, que havia ficado numa das últimas fileiras do pátio a noite toda, ouvindo. "Você quer falar alguma coisa?" a professora perguntou. Dalva se levantou devagar, veio para a frente sem pressa, com as mãos no avental que havia esquecido de tirar antes de sair de casa. O avental branco por cima do vestido vermelho escuro, com marcas de barro seco nas bordas que ainda não haviam saído na lavagem. Ficou de frente para aquelas pessoas por um momento. Não havia raiva no rosto dela. Havia cansaço, sim, mas não o cansaço amargo de quem guardou rancor. Era o cansaço de quem carregou um peso sozinha por muito tempo e que agora, finalmente, estava num lugar onde podia pousar aquilo por um instante. "Eu avisei porque sabia o que estava chegando", ela disse. "Não avisei para provar nada. Avisei porque é o que se faz quando você conhece os sinais e tem vizinhos que podem se machucar se não souberem." Ela fez uma pausa. "A casa que eu construí foi chamada de barraco, de lixo e de muitas coisas que não vou repetir aqui, porque todo mundo sabe o que foi dito. Eu a construí com o que o mundo havia descartado, porque era o que eu tinha. Não foi por gosto, foi por necessidade. E ela ficou de pé porque eu a construí para aguentar. Porque quando você não tem dinheiro para refazer, você faz bem feito da primeira vez." Pausa. "Eu não estou aqui para cobrar nada de ninguém. Estou aqui porque a dona Renata me chamou e porque o seu Beto mandou a filha dele me buscar." Ela olhou para a menina do casaco vermelho que estava sentada na primeira fileira com caramelo deitado a seus pés, como se o cachorro houvesse entrado sem que ninguém percebesse. "E porque se alguém quiser aprender a reforçar a própria casa antes que outro inverno chegue, eu sei ensinar. Não cobro nada. E não preciso que ninguém me peça desculpa primeiro." O silêncio que se seguiu era diferente de todos os silêncios que o pátio havia guardado até ali. Depois, devagar, mãos foram levantadas. Muitas mãos. Oswaldo Pinheiro não levantou a mão. Ficou onde estava, no fundo, com os braços cruzados, mas a expressão diferente da que havia trazido quando entrou. Havia algo nele que havia mudado naquele mês. Algo que o impedia de falar com a mesma facilidade de antes, que tornava mais difícil pronunciar as palavras de autoridade que sempre havia pronunciado sem esforço. Dalva não o olhou diretamente durante o discurso, mas quando foi saindo, depois que a reunião terminou e os moradores foram se dispersando com conversas e planos, ela passou perto do fundo do pátio e seus caminhos se cruzaram. Oswaldo não disse nada por um momento. Depois, com uma voz que tinha perdido o tom de conclusão de argumento que sempre o marcava, disse apenas: "A construção que você fez é boa." Dalva o olhou. "Eu sei," e foi embora. Naquela semana, o assunto da dívida veio à tona. Renata havia falado com seu Antônio, o ferreiro, que entregou o envelope pessoalmente a Dalva numa tarde em que ela foi até a oficina com uma ferramenta que precisava de ajuste. O homem colocou o envelope sobre o balcão, pôs a mão por cima dele por um segundo, como quem faz uma entrega que sabe que tem peso, e disse apenas:
Seu Ernesto me pediu para guardar e entregar para a pessoa certa quando a hora chegasse. Acho que chegou. Dalva levou o envelope para casa, sentou à mesa e abriu. Os papéis estavam em bom estado. Seu Ernesto havia guardado dentro de um saco plástico dentro do envelope, porque era homem de cuidados práticos. Havia um recibo detalhado com o valor da dívida, a data do pagamento, os nomes das partes envolvidas. E havia a assinatura de seu Ernesto como testemunha, com a data ao lado, e uma observação em letra miúda no verso do papel que dizia apenas: caso necessário, confirmo pessoalmente o que aqui está registrado. E.R. Ela ficou olhando para aquele papel por um tempo, para a letra de Armindo no espaço do devedor, miúda, inclinada, inequivocamente dele, para a data, que era de alguns meses antes de ele ter ficado doente, para a assinatura de seu Ernesto, que havia guardado aquilo sabendo que poderia ser necessário, porque conhecia bem o caráter do homem a quem o dinheiro havia sido devolvido. Dalva dobrou o papel com cuidado, guardou de volta no envelope e ficou sentada em silêncio por um tempo com Caramelo deitado a seus pés. Depois ligou para Renata. A professora foi até lá dentro de meia hora. Leu os papéis, releu e ficou olhando para Dalva com uma expressão que combinava alívio e uma raiva contida que ela estava claramente tentando administrar. Isso resolve a questão da dívida de uma vez, ela disse, e resolve também qualquer argumento legal que ele tivesse para forçar a venda da propriedade. Eu sei, disse Dalva. O que você quer fazer com isso? Dalva ficou em silêncio por um momento. Havia várias respostas para essa pergunta, e ela as havia pensado ao longo da semana, virando e revirando as possibilidades. Poderia ir diretamente a um cartório com aquele papel e construir uma defesa formal. Poderia tornar o assunto público de uma forma que deixasse Osvaldo sem chão. Poderia fazer muita coisa que lhe daria uma satisfação compreensível depois de tudo que havia passado. Mas havia algo que ela havia aprendido ao longo de 4 anos de construção com as próprias mãos, que a coisa mais difícil não era levantar as paredes, mas saber quando parar de lutar contra algo e começar a construir em cima. Vou guardar como prova, ela disse, e vou falar com ele. Renata levantou os olhos. Só conversar? Só conversar. A conversa com Osvaldo aconteceu 2 dias depois, numa tarde fria, no portão de Dalva. Ela havia mandado um recado por Dona Lourdes, que não havia conseguido disfarçar a expressão de quem está no centro de algo importante, pedindo que ele viesse. Ele veio sozinho, sem Geraldo, sem o envelope, sem a postura de quem está entregando um documento oficial. Veio de mãos nos bolsos e expressão fechada, mas havia algo diferente nele desde a reunião na escola, como um homem que havia perdido o argumento principal e ainda não havia encontrado um novo. Dalva abriu o portão e disse para ele entrar. Eles ficaram de pé no alpendre, com Caramelo sentado entre os dois numa posição que parecia deliberada, mas era apenas o cachorro sendo cachorro. Ela mostrou o papel. Ele o leu sem falar. Leu uma vez, depois releu, e quando terminou, ficou olhando para o papel por um tempo que ela deixou passar em silêncio. Seu Ernesto guardou isso, ele disse finalmente. Era uma observação, não uma pergunta. Ele era homem de cuidados práticos, respondeu Dalva. Outra pausa. A dívida estava quitada, ele disse. Era diferente de admitir, mas era mais do que ele havia dito em muito tempo. Armindo nunca saiu sem pagar o que devia, disse Dalva. A voz não tremia. Você sabia disso. Você era do vilarejo quando ele estava vivo. Você sabia como ele era. Osvaldo não respondeu a isso. O processo de demolição, ele disse, depois de um momento. Isso também. Ele ficou olhando para o papel mais um tempo. Depois, o devolveu a ela, enfiou as mãos de volta nos bolsos e foi embora sem mais palavras. Não havia pedido desculpas. Não havia feito promessas em voz alta. Mas havia algo na postura dele ao sair que era diferente de todas as vezes que havia chegado àquela propriedade antes. 3 semanas depois, Dalva recebeu um papel do cartório. O processo de demolição havia sido retirado. Nenhum recado,
Nenhuma explicação formal, apenas a notícia, em papel oficial, de que a exigência havia sido encerrada. Ela leu, dobrou com cuidado e foi guardar junto com os outros papéis, com o cartaz vermelho, com os documentos de Armindo, com os cadernos de seu Ernesto, que ainda ficavam na prateleira acima da geladeira. Depois foi fazer o chá. Renata havia renovado o contrato de arrendamento da casa ao lado, sem ser questionada. Osvaldo havia simplesmente não renovado o assédio que havia tornado a situação dela instável. Não havia sido uma reconciliação de abraço e lágrimas. Havia sido o tipo de recuo silencioso que às vezes é a única forma que um homem orgulhoso encontra de reconhecer o que não consegue dizer em voz alta. A professora havia entendido isso e havia seguido em frente sem exigir mais do que aquilo. A amizade entre as duas havia voltado a crescer, desta vez sem o medo de olhares alheios, sem a sombra de uma pressão externa que tornava cada visita uma decisão de coragem. Renata vinha às quartas, como havia vindo antes. Às vezes ficava para o jantar, às vezes levava uma questão de aula que havia ficado na cabeça, e as duas ficavam pensando juntas na mesa com o caderno aberto. Caramelo havia adotado a professora com a generosidade incondicional que apenas cães grandes e dourados conseguem ter. Ia ao encontro dela no portão toda vez que a ouvia chegar, com a mesma seriedade de animal de guarda e a mesma alegria de cachorro que não faz diferença entre amigo de ontem e amigo de sempre. As aulas sobre construção com material alternativo começaram numa tarde de sábado, num canto do terreno de Dalva que ela havia preparado com tábuas improvisadas como bancadas de trabalho. Apareceram 8 pessoas na primeira vez, entre elas seu Beto, que havia chegado 15 minutos antes e ficado parado na entrada até que outros chegassem para não ser o único. Apareceu também a mulher que havia dito no mercado a frase sobre os pneus do lixão, que chegou sem anunciar nada e ficou no fundo com uma atenção que valia mais do que qualquer palavra de retratação. Dalva ensinou como havia aprendido, sem pressa, com a mão na massa, mostrando mais do que explicando. Mostrou a proporção de barro e argila. Mostrou como compactar a terra dentro dos pneus. Mostrou como verificar se uma fileira estava nivelada antes de começar a próxima. Respondia às perguntas sem fazer ninguém se sentir ignorante por não saber, porque havia um tempo em que ela também não havia sabido, e seu Ernesto nunca havia a feito sentir menor por isso. No intervalo, enquanto distribuía água quente para o chá que havia preparado num bule grande, seu Beto se aproximou e ficou olhando para a parede da casa por um momento. "Eu não ouvi quando você veio avisar", ele disse, sem olhar para ela. Dalva encheu a xícara dele. "A próxima vez, você vai ouvir", ela respondeu. Ele assentiu, tomou o chá e foi de volta para o trabalho. Era o tipo de reconciliação que não cabia em discurso. Era o tipo que acontece em ações pequenas e consistentes, no trabalho feito lado a lado, na xícara de chá passada de mão em mão sem que ninguém precise de mais do que isso. O vilarejo não havia se transformado de uma vez. Nunca é assim que as transformações de verdade acontecem, especialmente num lugar pequeno, onde as memórias duram mais do que os invernos e os orgulhos demoram para ceder. Havia moradores que continuavam sem olhar para a casa de pneus com admiração, que continuavam achando aquela construção estranha demais para gostar. Havia pessoas que nunca haveriam de pedir desculpa em voz alta pelo que haviam dito, porque não são todas as pessoas que têm coragem para isso. Mas havia também uma menina de casaco vermelho que todas as manhãs passava pela cerca de Dalva a caminho da escola e jogava uma casca de pão para Caramelo. Havia um ferreiro que havia guardado um envelope por anos, porque um velho engenheiro havia pedido, sem saber exatamente o peso daquilo, mas sabendo que precisava ser guardado. Havia uma jovem professora que havia aprendido que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de voltar mesmo depois de ter recuado. Havia uma mulher de meia idade no mercado que havia trocado uma frase de escárnio por um pedido de desculpas sem floreio. E havia uma casa de pneus, escura pelo tom da borracha e do barro, com paredes circulares que ninguém mais chamava de barraco em voz alta, de pé no meio de um vilarejo que havia aprendido, da maneira mais dura que existe,
que o valor de uma construção não está no material com que foi feita, está em quem a construiu e em para que foi construída. Numa tarde de sábado, algumas semanas depois da última aula de construção, Dalva estava no alpendre com Caramelo, quando o cachorro levantou os ouvidos para o portão. Ela levantou os olhos e viu um homem parado ali, idoso, magro como um cipó seco, com os cabelos completamente brancos, e um sorriso que ela reconheceu antes de reconhecer o rosto. Seu Ernesto havia voltado para visitar a filha, que havia se mudado para a cidade maior na região, e havia feito o desvio de quase 1 hora de estrada para passar pelo vilarejo. Ela ficou parada no alpendre por 1 segundo. Depois desceu os degraus devagar, foi até o portão e abriu. O velho engenheiro entrou e ficou olhando para as paredes da casa com a mesma atenção de sempre. Não a atenção de quem admira de longe, mas a de quem verifica, que avalia cada detalhe com o olho de quem construiu em pensamento antes que as mãos tocassem o material. "Está boa", ele disse, finalmente, com aquela voz pausada que fazia as pessoas prestarem atenção sem perceber. "Está de pé", respondeu Dalva. "Vi no noticiário regional que uma tempestade forte havia passado por aqui." Passou. Ele a olhou por um momento. "E a casa?" "A casa ficou de pé", ela disse. O velho assentiu devagar, como quem recebe uma informação que já sabia que era verdade, mas que precisava ouvir assim mesmo. Caramelo foi até ele e ficou farejando a mão espalmada com a seriedade de cão que verifica credenciais antes de dar aprovação. "Eu sabia que ia ficar", disse seu Ernesto. "Eu sei que você sabia", respondeu Dalva. "Por isso que eu terminei." Os dois ficaram em silêncio por um momento no alpendre. O vento da tarde passava entre as paredes de pneu sem encontrar fenda. A neve que havia começado a cair mais cedo pousava sobre o telhado com a leveza de coisa que não ia derrubá-lo. Depois, Dalva abriu a porta e disse: "Entra, o chá está quente." E seu Ernesto entrou. E a casa de pneus de Dalva Ferreira ficou de pé, como havia ficado durante a tempestade, como havia ficado durante os 4 anos de construção. E os 2 de insulto, e os meses de pressão, e os dias de solidão. Ficou de pé não porque ninguém houvesse tentado derrubá-la, mas porque havia sido construída por mãos que sabiam o que estavam fazendo. E por uma mulher que havia aprendido, muito antes de empilhar o primeiro pneu, que a coisa mais resistente que existe não é o material das paredes, é a vontade de quem não desiste. Fim da história. Esta foi uma história que tocou nossos corações. Agora nos conte o que você achou e de onde nos assiste. Você acha que Dalva foi forte o suficiente diante de tanta injustiça? Deixe nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias.